Uma boa noite a todos, de ambos os planos da vida, aqueles que nos acompanham de forma online. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Que possamos, nesses momentos que tiramos para elevar o nosso pensamento, para nos conectar com a espiritualidade, que possamos nos manter conectados com essa aura de paz, com o nosso espírito protetor, com nossos espíritos amigos, dando esse tempo para o nosso coração, para a nossa mente, em busca da nossa espiritualidade, das nossas reflexões, que possamos nos manter desligados do mundo lá fora e conectados à espiritualidade maior. Pedimos que aqueles que estejam com celulares coloquem no modo silencioso ou deixem desligados, para que não venham atrapalhar os trabalhos da casa. Trouxemos uma mensagem deste livro de Carlos Pastorino, Sugestões e Oportunidades, que diz assim: ama. Queres melhorar a tua espiritualidade? Ama. Queres receber as bênçãos do Pai? Ama. Queres ajudar aos que contigo ombreiam na estrada? Ama. Queres distribuir benefícios aos que sofrem? Ama. Queres ser perdoado nos erros que cometestes? Ama. Queres purificar-te das culpas do pretérito? Ama. Queres libertar-te das peias dos vícios? Ama. Queres apagar as ofensas que fizestes ou que te fizeram? Ama. Queres esquecer as calúnias que te feriram? Ama. Queres ser bom e perfeito como Pai? Ama. Queres aprender o segredo das grandes iniciações? Ama. Queres evoluir em todos os sentidos físicos e espirituais? Ama. Queres desfazer as amarras da carne que te punge? Ama. Queres adquirir as virtudes heróicas no grau mais elevado? Ama. Queres atingir a perfeição máxima do Cristo na Terra? Ama. Queres curar chagas, aliviar dores e iluminar as trevas? Ama. Queres conseguir a eloquência que convence os empedernidos? Ama. Queres conquistar o dom da profecia e da clarividência? Ama. Queres morar na felicidade para sempre? Ama. Ama. Ama sempre. Ama tudo em Deus e ama Deus em tudo. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Passamos agora aos trabalhos do Evangelho e terá o esclarecimento hoje com a nossa irmã Laura. Boa noite a todos. Esta noite bem fria que estamos aqui aquecidos, porque viemos buscar neste lugar um pouquinho de conexão, um pouquinho mais de
inspiração, talvez, para todos os nossos dias, da nossa vida, da nossa semana. E hoje eu trouxe para a nossa reflexão um trecho do nosso Livro dos Espíritos, que é a questão 104, Meios de Conservação. Nos diz, então, o Livro dos Espíritos assim, nos pergunta, uma pergunta de Allan Kardec. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? E a resposta dos Espíritos: certo, e se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver, sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa a razão que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. E segue Kardec então perguntando: por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? E a resposta é que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que é só o resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha, o árabe no deserto acha sempre do que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer a fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte? E para se queixar de estar desprovido de tudo, quando chegam os dias de penúria. Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Então, nos alertam os espíritos sobre a natureza, sobre o nosso uso da natureza. E hoje vamos refletir aqui rapidamente sobre este tema, porque nós somos a natureza. E vamos refletir inspirados no livro do nosso companheiro espírita Felipe Mascarenhas, que chama-se Ecoespiritualidade, Trilhas do Espírito no Habitar a Terra. Vamos usar as suas reflexões, inclusive suas palavras, muitas vezes. Conheci o Felipe Mascarenhas este ano, em fevereiro, um jovem inspirado, um jovem trabalhador na seara espírita, que tem se dedicado muito a nos fazer ver a importância do nosso planeta para a nossa evolução espiritual, nossa e de todos que nos acompanham. E queremos começar com esta pergunta: por que tem sido tão difícil reverter a onda de destruição da vida em nossa casa planetária? Por que tem sido tão difícil? É assim que inicia, com esta pergunta, por que tem sido tão difícil nós revertermos, o prefácio deste livro, que foi feito por André Trigueiro. André Trigueiro, acho que todos nós conhecemos, é um jornalista espírita, é um espírita jornalista, como uma vez
nos disse um palestrante aqui que nós não somos professor, no meu caso, professora espírita, eu sou uma espírita professora. E creio que ele, pelo que eu acompanho, na minha opinião de trabalho, das reflexões, das palestras que ele faz, é um espírita jornalista. Então, ele faz o prefácio, acredito que todos nós conhecemos, ele tem muitas obras referentes à ecologia. Ecologia e espiritismo, ele faz alguns programas também ligados à ecologia nas cidades. E ele, então, faz o prefácio deste livro. E no prefácio do livro ele nos faz esta pergunta: por que é tão difícil reverter essa destruição que estamos fazendo com o nosso planeta? Por que será que não conseguimos reverter? E lá no fim ele diz assim, no fim do prefácio: é bem-vinda a obra, o livro do Felipe Mascarenhas, pelo convite que faz a tomada de consciência em favor de um mundo melhor, mais justo e mais sustentável. André Trigueiro, setembro de 2025. Esta frase, né, que ele coloca, nos faz refletir quanto é importante todos nós fazermos a nossa parte. E o Felipe inicia nos lembrando Leon Denis. Ele inicia nos lembrando Leon Denis. Acredito que muitos de nós conhecemos e já lemos Leon Denis, que é um escritor espírita que diz para nós, nos traz essa reflexão: a natureza e a alma são irmãs, com esta diferença: uma evolve invariavelmente seguindo um plano estabelecido, a natureza, e a outra, por si mesma, esboça em uma página em branco as grandes linhas do seu destino. Nós, a alma, nossa alma, nós somos alma, somos espíritos, esboçamos as grandes linhas do nosso destino, porque somos, quando reencarnamos, não uma página em branco, mas podemos dizer assim, porque podemos fazer tudo de novo. São irmãs, porque provêm ambas da mesma causa eterna, estão unidas por milhares de laços. Então, 5 de junho, sexta-feira passada, foi o Dia do Meio Ambiente. Dia em que a gente, como no Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente relembra a importância desta data, relembrando a importância daquilo que estamos comemorando. E Jesus nos lembrou muitas vezes, o Mestre Jesus. Ele nos lembrou quanto o meio ambiente era importante. E nas narrações que temos dos evangelistas, sempre fala no horizonte, no alvorecer, no entardecer, que Jesus escolhia para falar, para se pôr, para colocar os seus ensinos. E Humberto de Campos nos lembra que Jesus realmente se importava muito com a natureza. Ele nos diz assim sobre Jesus: o crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta e acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor, dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Isto está no livro Boa Nova, mostrando quanto Jesus escolhia a natureza, escolhia os horários abençoados para que as pessoas pudessem ali ouvir os seus ensinos. E Felipe Mascarenhas nos alerta, através das recomendações de André Luiz, no livro Nosso Lar, e no livro Os Mensageiros, muitas passagens em que ele nos alerta sobre a importância da natureza, a importância de nós amarmos o nosso planeta. No livro Os Mensageiros, André Luiz nos conclama diversas vezes a valorizar e nos beneficiarmos também com as forças da natureza,
amando esta natureza, respeitando-a, respeitando todo o desenrolar da vida que acontece em nós mesmos, porque nós fazemos parte dessa vida. E nós precisamos buscar autotransformação, nos chama a buscar esta autotransformação. E precisamos também nos exercitarmos na oração, na meditação e no estudo sobre a vida, para podermos compreender esta natureza que nos envolve, da qual nós somos parte. Também precisamos nos exercitar na prática do bem, na disposição de nos renovarmos, de renovar os nossos hábitos. É difícil, não é fácil renovar nossos hábitos, mas o mundo, ele é salvo todos os dias por pequenos gestos que cada um de nós faz. Pequenos gestos, falando de um sorriso, um abraço, um auxílio, falando da nossa natureza. Aquele lixo que eu posso reciclar lá em casa, o saquinho que eu pego na rua e ponho na lixeira para não entupir os canos. São pequenos gestos que nós fazemos, mas o mundo é salvo por muitos pequenos gestos que nós podemos fazer todos os dias. E hoje, quando eu estava pensando no que eu ia falar, eu lembrei de uma vez que o Papa Francisco falou, e aí fui procurar. Então foi em 2015 que ele falou, e eu queria saber as palavras que ele disse. Ele disse assim: convido os homens a uma conversão ecológica. Nas suas palavras, ele disse: tudo está interligado, e o ambiente humano e o ambiente natural se degradam juntos. Então, este líder de uma grande quantidade de pessoas do mundo, a sua preocupação, e eu acredito que todos os líderes sérios e que realmente querem que as pessoas evoluam, estão muito preocupados, que a gente consiga entender que nós somos a natureza, que nós fazemos parte da natureza, que nós precisamos fazer com que esse nosso planeta tão abençoado siga em frente. Porque nós recebemos esta maravilha de Jesus. Ele, com as suas equipes, como nos conta no livro A Caminho da Luz, fabricou, construiu este planeta e tudo que nele tem, para que nós pudéssemos aqui evoluir, fazer a nossa caminhada espiritual. E esta nossa caminhada espiritual deve nos levar, tem que nos levar a descobrir novos caminhos para nós, para que nós possamos reencontrar a harmonia de nós mesmos com a natureza, da natureza conosco mesmos. E a literatura espírita nos chama sempre, a todo momento, para que nós façamos isso. Todos aqueles que leem, que têm, ou que ouvem palestras, ou que procuram se aprofundar no estudo espírita, a todo momento, com certeza, ouvem este chamamento. Joana de Ângeles, este espírito iluminado também, que nos guia tanto, ela nos fala também sobre a importância de nós com a natureza. Ela nos diz assim, no livro Despertar do Espírito: o relacionamento social, o nosso relacionamento, nós conosco, com as pessoas que nos cercam, com a nossa família, tem início quando o ser humano compreende a estrutura de tudo quanto cerca e deixa-se envolver pelo ambiente em que vive, tornando-se parte ativa do mesmo. Relaciona-se então com os minerais, desenvolve os sentimentos de respeito, de admiração com os vegetais, amplia a capacidade de amparo aos animais, trabalhando pela preservação de todas as formas viventes. E, por fim, irradia-se na direção das demais pessoas, como membros reais de sua família, partes integrantes que são da sua vida. Joana de Ângeles também se refere, em algum momento do seu livro, a Jesus como o divino, o sublime ecólogo, aquele que usou a natureza para que ela, através
dela ele pudesse agir, ele pudesse trazer a sua mensagem. No livro Os Mensageiros, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, André Luiz nos chama para essa conexão com a natureza, essa nossa obrigação com a natureza. E em uma parte ele nos diz assim: ensinemos aos nossos irmãos, e aqui eu sempre fico pensando, ensinemos aos nossos filhos, às nossas crianças, ensinemos a todos que nos cercam, que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal, mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Então, não condenemos, auxiliemos sempre a compreender. E assim ele nos alerta para o ciclo da vida, que é, nós estamos aqui, minerais, animais, vegetais, num ciclo que vai evoluindo, que lá do homem das cavernas até nós hoje, evoluiu muito e vai evoluir muito ainda, no respeito aos animais, às plantas, respeito a tudo que nos cerca, sem abusar daquilo que temos. E não importa quem nós somos, não importa onde nós estamos, onde a idade que nós temos, todos nós, cada um de nós é responsável, sempre, pelas crianças, pelos jovens, por nós mesmos, pelos nossos atos, pela orientação que podemos dar aos que nos cercam. Porque a doutrina espírita nos ensina, nos alerta, nos esclarece sobre as nossas obrigações. E cada um de nós é responsável. E é nosso dever ajudar aqueles que nos cercam. É nosso dever ajudar a nós mesmos e ampliar esta ajuda aos que nos cercam. Temos que mostrar para as nossas crianças, desde pequeninhas, que elas estão aqui cumprindo uma tarefa, que cada um de nós temos a nossa tarefa e que vamos cumpri-la e que como podemos fazer isso? Com respeito, com amor, com caridade para com todos e com a nossa querida Mãe Terra que nos acolhe. Então, somos convidados a viver. Mostremos para nossas crianças, no cotidiano, os valores da vida com respeito, os valores éticos que o Espiritismo nos ensina, nos traz, nos esclarece. E somos convidados pela doutrina espírita a não sermos indiferentes, nunca. A doutrina espírita nos mostra que a não indiferença é o principal caminho para a evolução. Não podemos ser indiferentes a nada que nos cerca e que nós podemos auxiliar, que nós podemos fazer. Então, o mundo, como eu já falei antes, o mundo é salvo todos os dias por pequenos gestos. Então, as nossas crianças, os nossos jovens também podem fazer pequenos gestos, podem ser incentivados a fazer pequenos gestos, a entender a nossa natureza com pequenos gestos, que são importantes os pequenos gestos. E Joana de Ângeles, eu até peguei para a gente refletir, nos traz no livro sobre o sublime ecólogo. Ela nos diz assim: Jesus, o sublime ecólogo, que em a natureza, preservando-a, abençoando-a, dela se utilizou, apresentando os métodos e técnicas da felicidade, da sobrevivência ditosa, nos incomparáveis discursos e realizações de que inundou a história, estabelecendo as bases para o reino de amor e harmonia, sem fim, sem dores, sem apreensões. Nos traz esta reflexão que ela faz sobre Jesus, o divino ecólogo. Então, precisamos aprender a deixar partir de nós os velhos hábitos. Temos que refletir sobre isso todos os dias,
Vamos deixar que eles vão embora, os velhos hábitos. Vamos deixar os hábitos prejudiciais à nossa vida, à nossa terra, que eles se vão. Que nós precisamos romper essa inércia de ficar parados diante das coisas que nós sabemos que podemos modificar. Temos que aceitar o desafio de crescer, de nos superarmos, de superar a nós mesmos e ir em frente, levando conosco aqueles que nos cercam e que nós podemos alcançar e que nós podemos influenciar. E neste caminho, então, nós vamos crescendo. E ao crescer, levamos conosco outros que podemos levar. Então, queria trazer esta reflexão, estas palavras que eu ouvi esta semana passada foi, e que eu achei que elas dizem muito daquilo que eu como professora de biologia, que eu como espírita professora, sempre pensei. O meio ambiente é indutor de desenvolvimento, não é um obstáculo. Podemos crescer, gerar empregos, gerar renda, sem deixar de proteger nossas florestas, nossas águas, nossa biodiversidade, sem deixar de proteger o nosso planeta, porque nós fazemos parte dele, nós somos ele. São palavras de João Paulo Capobianco. Então, queria encerrar com uma pergunta que eu sempre me faço a mim mesma. O que queremos deixar para o futuro? Para os nossos filhos, para os nossos netos e para nós mesmos, quando aqui reencarnarmos.